Júlia Lins, nossa. Você acha que pobres deveriam ter filhos, no sentido de que as crianças sofreriam por falta de educação, saúde e comida nesse sistema? Tá, nesse sistema, eu acredito que você esteja dizendo o sistema que nós vivemos, né? O capitalismo, democracia liberal, tal, não sei o quê, todas essas coisas. É perigosíssimo isso que você está falando, na verdade. Bom, enfim, eu vou interpretar o que você disse do ponto de vista dos antinatalistas, né? Que são aqueles que acham que tem gente demais no mundo, que a gente não tinha mais que reproduzir. Boa parte dessas pessoas acabam caindo de cedo ou tarde, boa parte, não todos, mas boa parte cedo ou tarde, em certos grupos que deveriam reproduzir menos. Né? E aí você já começa aí uma seleção étnico-racial ou de minorias, uma coisa assim, que acaba levando você sabe para onde. Né? Então é muito perigoso isso. De fato, se os pobres tivessem menos filhos, talvez eles estivessem menos pobres. Claro, filho é gasto, não tem jeito. Mas a gente não deveria ter o poder de decidir sobre a reprodução dos outros, né? A pessoa casou, tá feliz da vida, quer ter um filho, cara, você não pode privar uma pessoa de ter um filho, velho, porque quer. A China fez isso com a política do filho único. Foi, do ponto de vista de país, né, de planejamento de país, foi muito acertada essa política. A China provavelmente não estaria hoje a ponto de erradicar a extrema pobreza se ela não tivesse usado a política do filho único. Isso daí é quase certeza. Então você tem ali uma consequência que foi planejada e deu certo. Né, você tem aí uma quantidade de famílias muito menores e isso fez com que a China o governo conseguisse controlar melhor as pessoas para os números, as estatísticas, né, e os avanços econômicos, então foram divididos de maneira mais equânime também. Isso daí é fato. Só que, por outro lado, é uma experiência traumática. Né? Os chineses, eles são extremamente apegados a crianças. Você tem uma questão da cultura chinesa de que criança traz sorte, criança traz luz, então sempre tinha que ter uma criança. Então os chineses, em linhas gerais, você vê que a China é o país, ou lugar, né, antes da existência de países, né, o lugar mais populoso do mundo, acho que desde a antiguidade. A China sempre foi mais populosa, acho que Mesopotâmia, Grécia, Roma, sempre foi mais populosa. Os chineses têm essa questão de ter filho que é impressionante. E coisa que a Índia também tem. Então a China adotou a política do filho único, foi uma política muito agressiva, principalmente para as chinesas. Né? Foi muito agressivo, foi uma coisa muito deprê. Né? Você só pode ter um filho, ou seja, você teve uma criança em casa depois só se for teu neto ou tua neta, senão não, né? Senão você nunca mais vai ver criança próxima. É bem complicado, é uma agressão muito grande. Então eu tenho minhas ressalvas com relação a qualquer controle reprodutivo nesse sentido, né? Eu acho que as pessoas decidem se elas querem se reproduzir ou não, quantas vezes e com quem. Né? Agora, tem que haver responsabilidade. Então, o pai tem que pagar pensão, se ele não quiser cuidar do filho, tem que pagar pensão, todas essas coisas. Né? Não vou entrar em outras polêmicas. Mas toma muito cuidado com isso que você está falando, Júlia, porque pode realmente descambar aí para uma eugenia, uma coisa assim. Até a forma que você fez a pergunta, de uma maneira muito delicada. Eu, por exemplo, estou respondendo de boa, porque eu sei que você está perguntando de uma maneira sincera e de uma maneira, como é que se fala, honesta. As pessoas que lessem esse seu comentário em outras lives poderiam estar, enfim, até te denunciando para a polícia, dependendo da situação. Então é uma coisa muito, muito complicada. É que, tudo bem, do jeito que você escreveu também, você não está falando assim. Por exemplo, um dos projetos do Bolsonaro, que foi, acho que foi um dos que foi aprovado durante os 20... A incrível produtividade do Bolsonaro nos seus 27 anos de vida pública antes de virar presidente, ele tinha feito uma proposta que ampliava os serviços de laqueadura e vasectomia para as pessoas. E a ideia dele era, tipo, o pobre reproduz demais. Pobre reproduz demais, tem muita gente aí no mundo, e aí o cara mora num barraquinho, tem 7, 8, 9, 10 filhos, e aí esse pessoal vai pedir dinheiro na rua, isso é um absurdo, então vamos fazer laqueadura e vasectomia. Eu acredito que, obviamente, assim como eu disse que a gente tem que ter liberdade de reprodução, liberdade reprodutiva, a laqueadura e a vasectomia é um direito. Né? Uma vez que essa tecnologia existe hoje, ela é um direito. E o Estado tem que fornecer. Sei lá, mas quando você começa a discutir nesses termos que o Bolsonaro estava falando, já não é apenas você dar acesso às pessoas que querem fazer laqueadura ou não, é você estimular
a laqueadura e a vasectomia em um grupo muito específico de pessoas que você não quer que reproduzam muito. Planejamento familiar é uma coisa que poucas pessoas têm o privilégio de poder fazer também, se você for levar em conta, né? Disponibilização de camisinhas, de pílula, poder acompanhar a pílula, fazer exames ginecológicos com frequência, no caso das pessoas do sexo feminino, poder planejado até do ponto de vista financeiro, chegar, sabe, não teve educação financeira, às vezes não teve educação formal, né? Nem médio, nem ensino fundamental, a pessoa não vai fazer um planejamento familiar. Não tem lazer, não tem nenhuma opção de lazer, não tem, sei lá, não tem dinheiro para ir no cinema, não tem como, sabe, não tem como sair para dançar, não tem como fazer nada. Então, tipo, pensar em planejamento familiar, isso é privilégio. Isso é privilégio. Primeiro você tira o pobre da pobreza, depois você discute sobre planejamento familiar. É assim que aconteceu, inclusive, no mundo inteiro. Na Europa, por exemplo, primeiro a Europa foi ficando menos pobre e depois as pessoas começaram a ter menos filhos. No Japão também. Porque aí os objetivos daquelas pessoas viram outros. Passam a ser objetivos mais voltados à questão profissional, né, menos a questão afetiva e familiar. A formação pessoal, né, correr atrás de algum sonho e tal. E nada te impede de correr atrás do teu sonho, de ter uma realização profissional, não sei o que, lá com um filho, né, ou com vários filhos. É que dificulta, fica mais trabalhoso, é caro ter filho e tal. E várias pessoas se questionam, pô, mas por que esses caras não fazem planejamento familiar? É porque não é fácil. Só que é uma questão social muito complexa. É que não tem jeito, não, cara. O Bolsonaro, o histórico dele, prévio a essa proposta desse projeto, já indicava uma certa eugenia. Já dava para ler ali nas entrelinhas uma certa eugenia dele. Ainda que o projeto possa ter algum respaldo, por exemplo, nessa questão de que uma política pública para facilitar a vasectomia e laqueadura. Tá bom. Isso é um direito que a população tem também, do mesmo jeito que ela teria direito à pílula anticoncepcional, camisinha, esse monte de coisa. Que a bancada evangélica, etc., tanto reclama, né? Então, isso é uma coisa muito complicada de discutir. Mas no caso do cerne do projeto do Bolsonaro, era literalmente uma coisa meio, sabe, tem pobre demais no mundo. Eu lembro quando foram refazer, né? Águas Espraiadas, que é uma avenida aqui na Zona Sul de São Paulo, e virou Roberto Marinho depois. Quando eles fizeram lá, tinha uma favela lá, que vivia na margem do córrego Águas Espraiadas, né, que eram espraiadas no começo, ou seja, tinha areia, e aí as pessoas começaram a fazer os seus barracos em cima da areia, e aí virou um favelão. Do dia para a noite não tinha mais favela ali. O que foi feito com aquelas pessoas? Não se sabe. Quer dizer, o pessoal que estuda a parte da história de São Paulo deve saber para onde elas foram, né? Talvez algum de vocês até estejam assistindo aqui o meu vídeo hoje e saibam para onde foram aquelas famílias. Mas para quem morava ali no bairro, na região ali do Campo Belo, simplesmente foram pessoas que sumiram. Desapareceu a favela que tinha aqui, do dia para a noite. Milagre? É isso. É importante discutir. Se depois que as coisas são apresentadas para a pessoa, ela ainda insiste nesse tipo de ideia, do ponto de vista errado, ela vai rumando para o lado errado, aí sim a gente pode chegar e falar, não, realmente aquela pessoa já é muito preconceituosa, racista, e não está a fim de se livrar dos seus preconceitos. E aí sim. Acho que deu o que falar isso que eu disse, não? Ó, o Lucas Gomes. Lembro de um professor de urbanismo na faculdade que falou que não deveria existir pobre. Você sabe que esta frase, ela pode ser tanto uma frase disruptiva, positiva, quanto uma frase, né, destrutiva, né? Não deveria haver pobre, você pode falar que é para matar todo mundo, ou não deveria haver pobre, você pode falar que é para lutar contra a pobreza e a desigualdade, para as pessoas deixarem de ser pobres. De alguma maneira a gente vai concordar, não deveriam existir pobres. Mas como você usa essa frase? Você usa ela de uma maneira construtiva ou de uma maneira destrutiva? Nós deveríamos construir algo para os pobres deixarem de ser pobres, ou nós deveríamos destruir os pobres, tipo, fazer eles deixarem de existir? É complicado. Até porque boa parte da linha de trabalho, né, da sociedade, do mundo, é feita por pessoas muito pobres. Você vai matar todas elas. Quem vai fazer esses trabalhos, né, que ninguém quer fazer? Esse é, inclusive, um problema lá da Europa, né? As pessoas que são, digamos assim, etnicamente europeias de cada um dos seus respectivos países, são pessoas que não querem mais fazer trabalhos que pagam mal ou que são trabalhos considerados inferiores e tal, não sei o quê, que geralmente são trabalhos de manutenção, né? Então, é limpeza, faxina, coisa. Então, são serviços mais básicos, né? E aí quem está fazendo são os imigrantes, né? Seja de outros países europeus, seja de fora, de outros continentes. Aí reclama da imigração, mas fazer o que essas pessoas estão fazendo ninguém quer, né? Aí é muito fácil, né? Então, isso é uma coisa muito complicada.